podcast do A. Descomplica. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Descomplica, desta vez para falarmos de voluntariado. E temos hoje connosco então Anabela Mouro, Bruna Costa e Gabriel Menezes, e passo a palavra ao João Afonso Correia, que fará então as apresentações dos nossos convidados. Os convidados de hoje são Anabela Mouro, assessora da vice-reitora Alexandra Queiroz para as políticas de cultura e vida nos campi, Bruna Costa, vogal do setor Aveiro é Nosso, da Associação Académica da Universidade de Aveiro, e Gabriel Menezes, coordenador do Núcleo de Robótica, o NERD, da Associação de Eletrónica, Telecomunicações e Telemática da Universidade de Aveiro, conhecida como ATUA. Muito bem. Começamos então pela Anabela Mouro. Podemos começar pela Anabela com a primeira questão que nos surge, considerando esta grande alteração que houve a nível do ensino superior nos últimos tempos, com a Declaração de Bolonha, que veio, como se sabe, uniformizar e tornar compatível a formação superior entre todos os países europeus, o que é uma vantagem, mas, por outro lado, veio também reduzir o tempo de formação. Ou seja, menos tempo de curso, mais foco naquilo que tem de se fazer no curso e se calhar menos tempo, para outras atividades, nomeadamente para o voluntariado. Portanto, podemos dizer, será que se tem notado essa redução de tempo dos estudantes no voluntariado ou no caso da Universidade de Aveiro, nem por isso? Anabela. Olá a todos, em primeiro lugar, agradeço o convite. Eu acho que a questão da gestão de tempo é um problema não só dos estudantes, mas um problema de todos nós hoje em dia. E, portanto, eu não acho que seja um problema específico do voluntariado. Eu acho que é um problema geral que hoje em dia nos afeta a todos, que é a dificuldade de gerir o tempo. E, portanto, isso sim acaba por depois impactar nas outras ações extracurriculares ou extratrabalho que todos deveríamos ter, porque isso é importante para o nosso bem-estar. Relativamente ao voluntariado, eu não creio que seja um problema específico, como já disse. Essa questão de Bolonha e a questão de haver menos tempo disponível. Creio que haverá outras questões que impactam no voluntariado e não propriamente esta questão do tempo, porque penso que a gestão do tempo é um problema transversal e não apenas do voluntariado. Uhum. E que questões é que se colocam aqui que eventualmente possam estar a reduzir esta participação da parte dos estudantes no voluntariado? O que nós temos vindo a notar, depois não sei qual é a experiência aqui dos meus colegas de painel, mas também depende muito do tipo de ações de voluntariado. Quando falamos de ações que se prolongam no tempo e que são, por exemplo, para um ano inteiro, não é? Porque nós, no caso, por exemplo, do programa de voluntariado da UA, temos ações que são pontuais, como, por exemplo, depois o Share Toy, não é? Que é específica num determinado período do ano, e temos ações que decorrem durante todo o ano letivo. O que nós percepcionamos nas ações que decorrem durante todo o ano letivo é que, de facto, no início as pessoas começam com muito entusiasmo e, à medida que o tempo vai passando, esse entusiasmo vai esmorecendo e começa a haver menos comparência, digamos assim. Os fatores que estão por detrás disso, eu não os consigo explicar. Isto é um facto que nós de facto conseguimos identificar. Sim. Bruna, há realmente esta diferença, esta alteração a nível do envolvimento dos estudantes nestas ações de voluntariado nos últimos tempos? Sim, eu acredito que ultimamente os estudantes também têm dado muita prioridade àquilo que é as atividades curriculares, mas também tenho notado um aumento no envolvimento dos estudantes em atividades extracurriculares, entre elas o voluntariado. Acredito também que, consoante aquilo que a Anabela estava a falar, que
É notório que quando abre vagas para voluntariado que são prolongadas ao longo de um ano letivo, existe uma participação até grande, contudo essa adesão vai diminuindo mesmo por conta da gestão de tempo e de conseguir conciliar o voluntariado com a vida académica, a vida curricular. Mas depois também se nota uma diferença quando existem ações de voluntariado específicas, que ocorrem pontuais, em que depois existe sim um pico de voluntários, porque realmente é algo pontual, algo que não vai exigir talvez tanto compromisso num longo período de tempo, e isso também é uma discrepância que também tenho notado ultimamente, especialmente agora desta parte enquanto vogal do Aveiro é Nosso, que lidamos com voluntários muito frequentemente. Sim, também tenho notado esta diferença entre aquilo que é a pontualidade do voluntariado e o voluntariado enquanto se estende ao longo de um grande período de tempo. Antes de passar a palavra ao João, coloco também, ou estendo a mesma questão ao Gabriel, se realmente se nota aqui alguma alteração, não é? Neste interesse, nesta adesão, nesta continuidade, talvez, não é? Dos estudantes em ações de voluntariado e, no caso específico, daquele que é promovido pelo núcleo. Bom, o núcleo de robótica ele tem muitos projetos, um deles sendo o ShareToy, que foi um projeto que teve muito impacto, né, tanto na comunidade quanto na mídia, não é? Tivemos jornal, tivemos matérias sobre isso. Só que, como todo projeto, ele tem que ser observado quais são seus pontos fracos. E do ShareToy, um dos 3 pontos fracos que encontramos era exatamente o encontro de voluntariados, de pessoas para trabalhar, para ajudar na produção. Às vezes tínhamos até brinquedos demais, mas não tínhamos pessoas para ajudar. Tínhamos pessoal do núcleo fazendo horas extras e ficando até altas horas da noite para poder tentar trabalhar com o máximo de brinquedos. Ou seja, realmente essa falta de voluntariado, falta de pessoas realmente fez muita diferença no projeto, e ainda assim foi um projeto que teve grandes dimensões, quanto mais com o apoio da comunidade e apoio dos estudantes. De qualquer maneira, todos concordamos que as chamadas soft skills, competências que devem ser adquiridas também neste ambiente de ensino superior de formação, são muito importantes para depois se poder adquirir competências para o mercado de trabalho, não é? Diversos tipos de competências. Nestas soft skills podemos incluir ações de voluntariado. Em várias ações de voluntariado, em várias áreas, podem contribuir para o reforço destas soft skills. Isto é uma aposta nos últimos anos que a Universidade de Aveiro tem feito. Esta estratégia de aposta nas soft skills, na formação para além do currículo académico, para além dos programas curriculares de cada curso, tem tido o seu efeito ou não? Eu acredito que sim, ou pelo menos é para isso que temos vindo a trabalhar, não é? Como diz o nosso senhor reitor, e é o lema da UA, a universidade é a universidade das pessoas. E, portanto, para além das competências técnicas, nós pretendemos, acima de tudo, que os nossos estudantes desenvolvam competências pessoais de solidariedade, de trabalho em equipa, de tolerância, de inclusão e, portanto, e obviamente tudo que sejam atividades que promovam este tipo de valores impactam naquilo que são depois as tais denominadas soft skills que o João estava a falar, ou que nós também gostamos de falar, de competências transversais. O voluntariado é apenas uma das ferramentas, chamemos assim, que ajuda não é a desenvolver, porque eu acho que quem já tem de alguma forma apetência para, não é, procura ações de voluntariado. Outras pessoas que às vezes possam não ter tanta apetência por desconhecimento, se às vezes fizerem uma ação de voluntariado, podem descobrir dentro de si que gostam e que querem continuar a praticar ações de voluntariado, a conhecer outras ações que se desenvolvam não só na universidade, mas também na comunidade. E, portanto, eu penso que isto é uma aposta que a UA fez, continuará a fazer, porque além de formarmos técnicos, formamos acima de tudo pessoas. Já agora importa também no caso, Bruna, no caso do Aveiro é Nosso, perceber que tipo de atividades é que são desenvolvidas no Aveiro é Nosso. Porque
enfim, os novos alunos, quando entram na universidade, também precisam de saber que ofertas nesta área que a Universidade de Aveiro tem, não é? Sim, então, o Aveiro é Nosso é o setor da Associação Académica da Universidade de Aveiro responsável por por desenvolver atividades no âmbito da responsabilização social e ambiental e por promover, acima de tudo, uma aproximação dos estudantes para com a universidade e também para com a comunidade. É um setor que promove essencialmente esta aproximação entre estas três grandes forças. Nós, enquanto setor, temos estes dois focos, o foco da sustentabilidade e o foco da responsabilização social, que acabam por andar muito de mãos dadas e que acreditamos essencialmente que ajuda, pegando um pouco naquilo que estávamos a falar das soft skills, ajuda a promover não só a inteligência emocional como também a empatia, algo que por vezes dentro da sala de aula não é tão explorado, porque se promove muito a inteligência intelectual, então acreditamos realmente que desenvolver ações neste âmbito é muito essencial para desenvolver estas skills. O Aveiro é Nosso, no âmbito da sustentabilidade, tem um grande foco, que é a nossa Feira da Alameda, que é uma feira que tem sido realizada 2 vezes por ano, em que estudantes da universidade, mercados locais e pequenos negócios da cidade estão na nossa Alameda da universidade e conseguem, durante um dia, vender os seus produtos e estar mais de perto com os estudantes e com pessoas que visitem a nossa Alameda. E no âmbito da sustentabilidade este é o nosso grande evento, que é o que acaba por trazer muita gente para a universidade. Depois também fazemos recolhas de beatas, seja pela universidade, seja pela cidade, e também recolhas de lixo. Nós este ano inclusive realizamos uma recolha de lixo na Praia da Barra, onde fomos até lá de bicicleta. Foi uma atividade muito interessante e que promoveu, para além da mobilidade sustentável, promoveu a sustentabilidade enquanto foco. E depois também temos a parte da responsabilização social e daquela que é a nossa aproximação com a comunidade. Nós temos um grande projeto que é o Tutores por Amor, onde nós fazemos a recolha de voluntariados, recolha de estudantes que queiram ser voluntários deste projeto, que depois, este sim é um projeto de longo prazo, porque é um projeto semestral, um projeto de ano letivo, então é um projeto com alguma duração no tempo, em que os estudantes abraçam dar tutoria a crianças que não têm capacidades para pagar um centro de estudos ou um explicador. Então os estudantes dão esse apoio e têm esse contacto mais próximo com os estudantes, de forma a fazer essa aproximação com os mesmos e desenvolver até relações para além da tutoria, o que é um projeto muito interessante e muito giro de observar de perto. Para além do Tutores por Amor, nós também temos a nossa corrida solidária, que é uma corrida que, para além de promover a prática desportiva, que é um grande pilar da Universidade de Aveiro, nós também associamos sempre uma causa social à corrida, de forma a que depois consigamos trazer este lado mais humano à prática do desporto. E assim, a nível de atividades de responsabilização social, também trabalhamos muito com atividades para crianças. Realizamos este ano um espetáculo de marionetas para crianças da comunidade, totalmente gratuito, para que também pudessem usufruir da cultura na nossa universidade, também abrindo as portas daquela que é a nossa casa para a comunidade, e é algo também que o Aveiro é Nosso promove bastante, é esta aproximação e não nos fecharmos só naquela que é a nossa universidade. E pronto, nós temos sempre uma recolha de voluntários que fazemos anual, no início do semestre, ou então no início do ano letivo, e depois, para atividades mais pontuais, fazemos uma recolha mais específica, quando também percebemos que os nossos colaboradores ou não têm tanta disponibilidade ou assim. E essa divulgação também acontece muito no nosso Instagram, que também é um ponto de contacto para quem queira estar inteirado daquilo que o Aveiro é Nosso anda a fazer. E é assim, basicamente isto. Já agora, Gabriel, como coordenador do NERD, do Núcleo de Robótica, o NERD organiza o ShareToy. Para quem não sabe, o ShareToy é uma atividade que decorre
uns dias, umas semanas antes do Natal, em que se reparam brinquedos eletrónicos para reencaminhar para crianças de famílias carenciadas. Portanto, é uma atividade já com vários anos na Universidade de Aveiro. E, portanto, todos os anos se encontra uma instituição de solidariedade social a quem entregar os brinquedos. Como é que tem sido a evolução desta atividade ao longo dos anos? Vocês têm conseguido sempre, enfim, aumentar a vossa influência e a captação, por exemplo, de brinquedos, embora já tenhas dito há pouco que não, no caso da captação de voluntários não é, nem sempre é muito fácil, não é? Que é preciso depois quem os repare, não é? Exato. Bom, o ShareToy é um projeto, um dos projetos do Núcleo de Robótica, o mais famoso, no caso, né? Aquele projeto mais virado para o social. E temos, nos últimos anos, trabalhado muito nele, sendo que o ano passado bateram-se alguns recordes. Tivemos, pelo menos para o nosso núcleo, foram cerca de 500 brinquedos arranjados, embalados, entregues para instituições, aproximadamente 100 quilos de peluche que foi lavado, costurado, enfim, posto em um estado de uso. E também por volta de 60 participantes, ao longo de 3 dias, 60 diferentes participantes, que para as dimensões até foi uma boa situação. Que nem eu disse, toda vez que se organiza ou se planeja um projeto, é muito importante observar quais são os pontos fracos do projeto. E o ShareToy tem 3 pontos fracos, que são captação de voluntários, captação de brinquedos e distribuição de brinquedos. No ano passado, planejamos com cuidado esses 3 pontos, de modo em que captamos tantos brinquedos que não conseguimos processá-los todos. Alguns já acabaram parando nos armários, tivemos pessoas ficando até 3, 4 horas da manhã aqui na universidade. Inclusive, tivemos uma sessão extra por conta da Pizarte. A Pizarte ofereceu algumas pizzas para ficar um dia a mais. Tivemos a Universidade de Aveiro oferecendo jantares para as pessoas. Ou seja, ainda assim, tivemos muito suporte e precisávamos ainda de mais pessoas. Por isso, essa parte do voluntariado é muito importante. Faço até aqui um desafio, tanto aqueles que estão aqui na sala, quanto aqueles que vão assistir esse podcast. Se você nunca fez um voluntariado, ou se você já participou de algum voluntariado antes, participe, continue participando, convide alguém que nunca foi. Muita gente pensa naquela coisa de Gabriel, mas eu não sei mexer com eletrônica, ou eu não sei nada de mecânica, ou eu não sei o que eu posso ajudar. Pessoal, só venham. Todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas podem ajudar de alguma forma, e cada pessoa faz falta. Cada pessoa que não vem faz falta naquela sala. Teve muitos brinquedos que acabaram indo de volta para os armários, ou que a gente teve que priorizar ou até sobrecarregar outros voluntários, porque às vezes teve uma pessoa que não foi lá ajudar, ou uma pessoa deixou de ir, se inscreveu e não foi. Ou seja, o ShareToy é um projeto que eu vejo assim muito bonito, inclusive tenho muito orgulho dos meus colegas que participaram, porque as pessoas que vão se beneficiar desse projeto não estão lá, não são vistas, as pessoas que estão trabalhando não vão parar, sabe, nas manchetes. No caso, teve entrevista no jornal, mas quem trabalhou muito lá não apareceram todos. E é um projeto que vai para crianças, muitas crianças que não têm condições, né, de ter seus brinquedos, ou às vezes condições financeiras, dificuldades que sejam. E é um projeto virado mesmo para essas crianças que vão crescer e eventualmente vão se lembrar de que alguém lhe entregou um brinquedo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito preservada. Por isso, mais uma vez, volto a fazer o apelo: apareçam no ShareToy, nos ajudem a reparar brinquedos, nos ajudem a coletar esses brinquedos e a entregá-los também. Gostaria de agradecer a GBU, mais uma vez, desculpe. A GBU, Grupo Bíblico Universitário, foi o nosso principal fornecedor de brinquedos. Realmente foi um trabalho assim, incrível. Foi Lisboa, Porto, foram quilos e quilos de brinquedos onde a gente não tinha mais como coletar. Da mesma forma, o I3E e todos aqueles que colaboraram na universidade. Obrigado. Já agora, o podcast, modestamente, poderá ser uma forma de homenagem a todas estas pessoas que têm vindo a participar em ações de voluntariado, não é? Indiretamente é isso também. Gostaríamos de fazer com esta ação, não é? Da nossa parte, mas já agora, para as pessoas seguirem estas atividades, deve ser nas redes sociais. Exato. Aqueles que quiserem participar, que aceitarem o desafio, podem se inscrever tanto no Instagram do Nerd, se mandar uma mensagem lá, quanto também na página de voluntariados da Universidade de Aveiro, e deixar uma descrição lá. Gostaria de participar do ShareToy. Vamos começar a nos organizar, a esquentar os motores por volta de setembro e outubro, fazer coleta de brinquedos, e no mês de dezembro e finais de novembro já começar as reparações.
Muito bem. Há ainda outras atividades de voluntariado que podemos considerar, certo, Anabela? Certíssimo. E quais são elas? Eu, em primeiro lugar, gostaria de referir aquela que, se não é a primeira, foi uma das primeiras e das mais antigas ações de voluntariado da UA, que é a LUA, que é a linha da Universidade de Aveiro. E, portanto, essa é e será sempre uma grande referência de voluntariado na UA. Ela esteve parada este ano letivo, portanto esteve em reestruturação, reorganização, vai entrar em funcionamento no próximo ano letivo, portanto em breve começarão a receber e a ver informações sobre como tornar-se voluntário da LUA, porque depois obviamente há um processo de recrutamento, de seleção, de formação. Um voluntariado um bocadinho mais específico, digamos assim, porque requer também algum tipo de formação, certo? Exatamente, Estamos sim. a falar de uma linha de apoio. É uma linha de apoio de escuta ativa, chamemos-lhe assim, de estudantes para estudantes, que funciona em horário noturno e, portanto, obviamente que exige a formação dos nossos voluntários e a coordenação por parte do Centro de Saúde Universitário e da nossa equipa de Psicologia, que acompanha todo este processo. Mas será sempre um projeto muito especial da Universidade. Paralelamente a este já à LUA, temos outros projetos. Gostava só de referir 2 ou 3. A ação que temos em parceria com a Liga dos Amigos do Hospital, onde este foi o 3º ano que já funcionamos em parceria, portanto, quem estiver interessado na comunidade que esteja atento, porque em setembro vão abrir as inscrições para quem quiser participar. Depois a Liga acolhe de braços abertos, forma as pessoas e distribui-as pelos vários serviços, digamos assim, que a própria Liga presta. Isto aplica-se quer ao Hospital de Aveiro, quer ao Hospital de Águeda, portanto, atentos os nossos estudantes e não só, porque o voluntariado da UA é para toda a comunidade da UA, portanto, qualquer membro da comunidade UA que esteja interessado em participar pode fazê-lo. Portanto, a nossa comunidade da ESTGA que esteja atenta, porque também pode participar. Depois também temos uma atividade muito interessante que veio no seguimento desta participação com a Liga, que é realizada pelo Gretua e que também este ano teve a colaboração do Aveiro é Nosso, que é a animação dos meninos que estão no serviço de pediatria do hospital. Portanto, de 3 em 3 semanas o Gretua vai lá fazer uma atividade do ponto de vista educativo e cultural com os meninos que estão no serviço de pediatria. Este vai ser agora o próximo ano letivo, o 3º ano que decorre, e acho que foi uma atividade que no início tínhamos um bocadinho de receio, não pelos colegas de Gretua, que obviamente fazem um trabalho fantástico, mas pelas próprias características do serviço de pediatria. Mas correu muito bem. Temos uma parceria excelente com o hospital e portanto penso que vai continuar. Temos também o voluntariado do guia, portanto do Gabinete de Apoio ao Estudante. Quem quiser ser voluntário do guia pode também inscrever-se. E para o ano vamos ter 2 novas, para já, 2 certezas. Vamos ter também uma parceria com a Associação Make-A-Wish, que penso que muitos de vós também deverão conhecer, e também com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto, estejam atentos. Não vamos revelar já tudo, não é? Mas onde surgir então novidades. Muito bem, só acrescentar aqui também o facto de, caso as pessoas interessadas em participar em determinadas ações de voluntariado não consigam fazer nos prazos, não é, estipulados de candidatura, podem sempre também aparecer, não é, contactar as instituições, ou enfim, as entidades que estão a trabalhar nesse âmbito e ninguém lhes vai dizer que não é? Portanto, podem sempre participar mesmo. Não, poderá ser às vezes, lá está, por exemplo, com a Liga, todas as ações que exijam uma formação mais específica,
obviamente que carecem de prazos mais rígidos. Exato. Não é? Se não for naquela, terão de aguardar para uma terão que próxima. aguardar. O que não quer dizer que em algumas situações, como já aconteceu, se abra uma exceção e se proporcione à pessoa a oportunidade de experimentar. Até porque às vezes pode haver uma ideia um bocadinho efabulada do que é fazer voluntariado numa determinada área, experimenta-se e depois percebe-se, se calhar isto afinal não é para mim. E, portanto, muitas vezes eu falo da Liga porque é o exemplo que tenho mais concreto para dar, permite fazer essa experiência, conhecer e depois então dar continuidade. Exato. No caso do Aveiro é Nosso, nós temos esta recolha de voluntários no início do semestre, contudo, sempre que tivemos casos, inclusive este ano, de estudantes que nos abordaram a questionar se podiam fazer parte, se podiam juntar-se ao nosso grupo, e claro que eles são recebidos de braços abertos. Claro que, como a Anabela falou, também nós temos algumas ações que carecem de formação, inclusive tivemos este ano o projeto do Safe Space, na semana académica, que foi uma primeira aposta assim, em cheio naquela que era a ideia do Safe Space para implementar no enterro, na semana académica, que surpreendeu e superou as nossas expectativas, onde nós recolhemos quase 30 voluntários na semana académica para prestar este apoio aos estudantes e fazer estas patrulhas pelo recinto que depois se verificaram como muito positivas, e realmente no caso do Safe Space, onde exigiu mesmo um regulamento e datas e prazos e formações, este sim necessitava de cumprimento de prazos por causa das formações que eram marcadas com entidades externas, mas tudo aquilo que são outros momentos pontuais de voluntariado, ou mesmo o nosso voluntariado ao longo do ano, estamos mais do que receptivos para receber novos voluntários, porque realmente é só assim que também que conseguimos responder a todas as necessidades e aproximar-nos ainda mais da comunidade, da UA e dos estudantes. Inclusive, tivemos um dos membros do Chertoy também foi participante do Safe Space. Sim, isso é outra realidade, não é? Que, há pessoas que experimentam determinado voluntariado e depois vão entrando noutras ações, não é? Você observa muito quando uma pessoa começa o voluntariado, acha aquilo interessante e depois começa a procurar por mais. Isso é uma coisa muito recorrente. Uhum. E há muitos benefícios, não é, que se podem retirar de ajudar, não é? De ser voluntário. Para todos vocês que conhecem esta realidade e também participam nela, mesmo para a comunidade académica, e agora falando, claro que é para todos e para todos tem os seus benefícios, mas em especial para os estudantes, também se retira daqui muito ensinamento, muita formação, quer para a vida profissional, quer especialmente para a vida pessoal. Conhecem-se, em muitos casos, realidades, contextos onde mais tarde até poderão vir a participar de outra forma, como profissionais, não é? Portanto, há aqui muitos aspectos positivos. Exato. Tem um grupo de voluntários aqui na região de Aveiro, se chama Facts. Eles trabalham com cães e gatos. E uma coisa que eu vi lá, eu participei uma vez, e eu vi uma coisa que é impossível, é genuinamente impossível uma pessoa participar de um voluntariado e aquilo não tem impacto pessoal não tem impacto tanto na vida pessoal quanto na vida, enfim, profissional daquela pessoa. Todo voluntariado ajuda tanto aquele que vai receber o voluntariado quanto aquele que está a trabalhar pelo voluntariado. Por isso, mais uma vez, a importância não só para aqueles que nunca participaram, que nunca foram por um motivo qualquer. Experimente uma vez e vai ver que tem muito mais um mundo muito maior do que se imagina. Sim, nós ao longo da nossa vida aquilo que nós mais fazemos é lidar com pessoas, com o ser humano. Portanto, o voluntariado, para além de nos permitir esta abordagem mais próximo e emocional, porque é outro tipo de contacto que estamos a ter, ajuda-nos acima de tudo, na minha opinião, a tornar-nos uns seres humanos mais responsáveis, mais empáticos e com um índice, diria eu, de inteligência emocional um pouco maior, e tudo isto são ferramentas fundamentais mesmo para o sucesso na vida pessoal, na vida profissional e em contexto de equipa, em contexto de relacionamentos interpessoais. Eu acho que o voluntariado é fundamental nessa ótica, porque dá-nos muita bagagem para lidar com pessoas, para perceber pessoas e para resolver problemas, e mesmo a nível da gestão de tempo, como também já foi referido ao longo deste podcast, dá-nos essa bagagem toda para conseguirmos
ser bem-sucedidos e utilizar aquilo de bom que nos dá. Eu acho que o voluntariado tem uma grande mais-valia que é fundamental. Sempre foi, mas hoje em dia cada vez mais, que é o contactar e lidar com a diferença. Com o que é diferente de nós. Com o que é diferente da nossa rotina, do nosso núcleo de amigos, da nossa família, do nosso contexto de estudo ou de trabalho. E lidar com a diferença, conhecer a diferença. Eu não gosto muito da palavra tolerância, porque tolerar pressupõe que eu estou numa posição de poder em relação ao outro. Sim. E, portanto, tolero, não é? Mas não, há falta de uma palavra melhor. De respeito. Exatamente. Talvez. Ao conhecer a realidade do outro, não é? E nós vivemos vidas muito privilegiadas, cada um com os seus problemas, mas, acima de tudo, vidas muito privilegiadas. O conhecer a diferença, conhecer o outro, que é diferente do que eu sou e do que é a minha família e os meus amigos, traz-nos uma lição muito importante. E se calhar ajuda-nos a pôr em perspectiva muitos daqueles que são os nossos problemas. E o voluntariado, seja ele qual for, em que área for, ajuda-nos a entender a diferença, seja ela qual for. E, portanto, eu acho que isso é uma das grandes mais-valias do voluntariado. É lidar com a diferença do outro que é diferente de mim. Exatamente. E que nos ajuda também, por outro lado, a valorizar, não é? Mesmo as coisas que temos ou que são realmente importantes, não é? Porque ajuda-nos a colocar-nos fora daquela que é a nossa bolha e percebermos que existe mais para além daquilo que é o nosso contexto, para além daquilo que é a nossa realidade, e ajuda-nos também, acima de tudo, a expandir os nossos horizontes para aquilo que é o mundo lá fora, porque ainda que muitas vezes seja pintado de mundo cor-de-rosa, sabemos perfeitamente que não o é. E nós também podemos ajudar a colocar as várias cores no mundo e não focar-nos só naquilo que é o cor-de-rosa que é pintado muitas vezes. Quem é voluntário, quem ajuda também fica mais rico, não é? Claro. 100%. Claro. Acima de tudo fica mais rico, acho eu. E numa instituição onde se formam pessoas, mais do que profissionais, formam-se pessoas, não é? Exatamente. Isto é um aspecto muito, muito relevante e que tem sido muito e bem. Nós acreditamos que sim, pelo menos é esse o percurso, com muitos, às vezes muitos passos à frente e muitos passos atrás, como em tudo na vida, mas por acreditarmos que de facto o voluntariado é importante, temos continuado a tentar crescer, a tentar criar mais ações, a tentar angariar mais pessoas. E penso que esse é o caminho certo. Sim, eu acho que por nós acreditarmos que existe e que é possível criarmos sinergias mesmo entre entidades e trabalhar mais a fundo naquilo que é o voluntariado como um todo, é que também ainda não se deixou de acreditar no potencial do voluntariado. Na verdade, eu acho que a Universidade de Aveiro tende cada vez mais a apostar no voluntariado como uma força e como uma grande arma para munir os estudantes daquilo que são skills para o futuro pessoal e profissional. Exato, especialmente no caso, o Chertoy é um dos exemplos que os colegas tinham dito. Haviam pessoas de vários backgrounds diferentes, algumas pessoas de outros países que falavam línguas diferentes e que, pronto, ficavam mais no seu canto e tudo mais, queriam trabalhar meio quietas, e outras pessoas vinham e as abordavam, ou seja, era, mais uma vez, aquele contexto onde tu tem pessoas de vários meios diferentes ou aquela interação social, mais uma vez, enriquecendo as pessoas que participam. Né? Uhum. Também é uma forma de integrar, não é? Claro, com certeza. E é muito bonito você ver isso. Sim, muitas pessoas encontram casa e encontram abrigo e uma forma de integrar naquilo que é o voluntariado. É onde se conhecem as primeiras pessoas numa cidade nova. Às vezes isso também pode ser um ponto de partida para conseguirmos dar-nos bem naquilo que é um sítio desconhecido. E ponto final neste podcast Descomplica sobre voluntariado em meio académico. Agradecemos a presença de Anabela Moura, assessora de vice-reitora para as políticas de cultura e vida nos campi, Bruna Costa, vogal do Aveiro Nosso, e o Gabriel Menezes, coordenador do Núcleo de Robótica da ATUA. Já agora, para mais informações sobre atividades de voluntariado na Universidade de Aveiro, pode consultar a página específica para com informações sobre este tema em www.ua.pt/voluntariado. E fiquem atentos às novidades que vão surgindo, a todas as notícias e prazos que vão surgindo no portal da UA e nas redes sociais então destas entidades.
Muito obrigada então a todos por terem estado Obrigada. connosco hoje. Obrigada. Podcast UA Descomplica.